Um vídeo aí, né, sobre o Paulo Guedes elogiando o Lula. Vamos a essa notícia. Paulo Guedes diz que Lula não roubou um tostão e seu patrimônio prova isso. Segundo escreveu o jornalista Juca Kfouri, né, de tudo que disse, porém o que mais chamou a atenção dos presentes foi sobre o ex-presidente Lula. Estamos convencidos de que Lula não roubou um tostão e seu patrimônio prova isso. Ele não teve foi quem o avisasse do que acontecia em torno do seu governo. Acabou vítima do jeito de fazer política no Brasil. Serve como exemplo. Em reunião com 6 presidentes de tribunais de contas estaduais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, usou catastrofista ao defender as reformas que preconiza e sentenciou. Em Brasília estamos como Versalhes, à espera da guilhotina. Já o antagonista, diz que Guedes não disse isso. Observação. Eu analisei 9 fontes de informações, contando blogs, portais e sites, e só o antagonista disse que Paulo Guedes não falou assim, como era de se esperar. O cara é do contra. Nunca vai se conformar com a realidade. Veja o que disse o antagonista. Segundo o antagonista, Guedes falou dessa forma. Digo, sempre que não acredito que nossas lideranças tenham entrado na política para roubar. É praticamente a mesma coisa, Se você interpretar, é praticamente a mesma coisa que Paulo Guedes disse, só que o antagonista escreveu diferente. Mas o modelo econômico corrompeu a política e estagnou a economia. Isso é o que digo, não falo de pessoas em particular, afirmou ao antagonista. Agora, será que realmente Paulo Guedes não fala de pessoas em particular? Veja o que eu escrevi aqui. Aqui ele pode até ter reformulado a afirmação ao antagonista para que não ficasse feio para si, já que é o ministro de Bolsonaro. Veja a contradição de Guedes se de fato ele falou isso ao antagonista, que não fala de pessoas em particular. No meu canal do YouTube e no Insta eu tenho um vídeo onde Paulo Guedes elogia Lula dizendo que ele gastou menos que todos e fez muito mais, por isso mereceu ganhar 2 eleições. Tá aí a primeira prova que ele fala sim de pessoas em particular. Agora seria legal colocar o ministro Guedes e o jornalista Juca Kfouri para saber qual dos dois sustentava uma palavra. E se o Paulo Guedes de fato não disse isso, ele poderia processar o jornalista. Na minha opinião, o jornalista Juca Kfouri não iria inventar uma história dessa, se não tivesse certeza que ouviu isso. Eu também acho assim, pessoal. Eu acredito que o jornalista Juca Kfouri ele não iria escrever isso aí em seu blog se de fato ele não tivesse ouvido isso. A forma de interpretar pode até ter sido um pouco diferente de cada um, mas se você analisar é praticamente a mesma coisa. Vamos ler de novo aqui a partezinha que o Juca escreveu, Juca Kfouri. De tudo o que disse, porém o que mais chamou a atenção dos presentes foi sobre o ex-presidente Lula. Estamos convencidos de que Lula não roubou um tostão e seu patrimônio prova isso. Ele não teve foi quem o avisasse do que acontecia em torno do seu governo. Acabou vítima do jeito de fazer política no Brasil. Acredito sim que, na minha opinião, Guedes pode sim realmente ter dito isso dessa forma, mas às vezes as pessoas mudam de opinião, às vezes de certa forma a pessoa tenta mudar, ou tenta voltar atrás naquilo que já disse, e quando percebe já disse não tem mais o que fazer. Não é de hoje que o Paulo Guedes vem elogiando o Lula, algumas vezes aí, outras vezes aqui e acolá vem falando bem do ex-presidente Lula. E o jornalista escreveu mais essa aí, mostrando que o ministro de Bolsonaro diz que Lula não roubou um tostão. E ainda fala do patrimônio, que seu patrimônio prova isso. Então fica claro aí para quem quer entender. Já o antagonista, como é um blog do contra, a gente já sabia, esperava que de fato ele iria falar isso, e escrever isso. O antagonista ele sempre escreve contrário às outras opiniões, E se vocês analisar os sites, eu analisei 9, todos falam a mesma coisa. É só o antagonista que diz que o Paulo Guedes não falou dessa forma. O único que é do contra. Cada um vai tirar a sua conclusão, E, na minha opinião, ele falou sim. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Deus abençoe.